Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que nos acompanham, eu venho aqui registrar a passagem do Dia Internacional da Mulher, data universal, criada pelas Nações Unidas, para que a humanidade nunca esqueça o massacre do dia 8 de março de 1857, quando 130 operárias foram sacrificadas em Nova York ao reivindicarem condições decentes de trabalho. Na época, senhor presidente, a chacina já comoveu o mundo. De um lado, pela cruel brutalidade, já que as operárias foram aquarteladas nas dependências da fábrica e queimadas vivas, pelo simples fato de postularem uma diminuição de 16 para 10 horas de trabalho diário. Do outro lado, por afrontar os direitos humanos e outras doutrinas que se desenvolviam para valorizar a pessoa humana, evitando que a humanidade fosse massacrada por sistemas políticos e sociais selvagens. O acontecido não passou em branco e nem saiu da memória histórica. A partir de 1910, o 8 de março passou a ser lembrado anualmente, para ser uma data especial de reflexão em torno de temas que ainda continuam a envolver a igualdade social e a independência feminina. Os avanços aconteceram na proporção do desenvolvimento científico e filosófico. A maioria das nações reconheceram em suas constituições a igualdade de direitos em seus sistemas sociais, oportunidades para o desenvolvimento do talento, das vocações e habilidades femininas. Em muitos povos, porém, mergulhados no subdesenvolvimento, as mulheres ainda sofrem os efeitos das ações discricionárias, por práticas culturais que não facilitam a educação, o trabalho, a profissionalização. No Brasil, a corrida pela valorização da mulher e sua integração no sistema jurídico e social começou nos anos 30, com a implantação do direito ao voto e o surgimento de movimentos emancipanistas, liderados por heroínas que se congregaram em entidades do perfil do Clube de Soroptimistas nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, como ponto de partida para conquistas significativas. Ao avaliarmos a realidade feminina brasileira neste ano de 2017, não podemos dizer que temos um quadro satisfatório, comparado a países do primeiro mundo. Contudo, os avanços estão acontecendo no curso da história, quando as brasileiras passaram a ocupar espaços e se firmam em diversos campos de atividades antes reservados somente aos homens. No propósito de fazer lembrar a significativa data, gostaria de me reportar a dois aspectos desta realidade. Em primeiro lugar, deplorar a exploração comercial desta data por meio de propaganda emotiva que estimula o consumo, por meio de razões fantasiosas, de presentes e homenagens que evitam a reflexão sobre temas essenciais. Entendo ser um gesto de ternura os filhos homenagearem as mães e os maridos suas esposas, bem como ser elegante os empregadores presentearem suas funcionárias, e assim como os homens se congratularem com as mulheres. Porém, senhor presidente e senhores vereadores, o 8 de março deve ser um momento onde os veículos de comunicação devem estimular análises e reflexões em torno dos problemas mais sérios que afetam a mulher dentro da realidade brasileira. Não podemos esquecer da violência física, formação escolar, exploração sexual, diferença salarial e de uma grande relação de preconceitos em torno da figura feminina. A igualdade, de fato, ainda não é uma realidade para um expressivo número de mulheres, que silenciosamente, até nos centros urbanos de grandes cidades, ficam limitadas ao papel doméstico, sob a vigilância do ciúme doentio, da dependência e da submissão. Feitas essas observações, gostaria de me congratular com as mulheres brusquenses, destacando seus diversos e significativos papéis desempenhados na formação de nossos alicerces sociais desde o primado da nossa colonização. Lançadas na Mata Atlântica, numa viagem sem retorno, tornaram-se parceiras de seus maridos na construção de barracos de lenha. Experimentaram o peso do machado, do facão, dos balaios de milho, aipim e dos serviços brutos e exigentes. Tornaram-se lavradoras, manuseando a enxada, foice e arado artesanal.
tornaram-se carro-chefe na agricultura familiar, no plantio, na horta doméstica. Além de esposas e dona do lar, educam seus filhos de forma dignificante com seus exemplos. Foram protagonistas na luta para sobreviver sem ter dinheiro, sobreviver numa selva de dificuldades. No começo do século XIX, tornaram-se mão de obra na indústria têxtil e participaram bravamente na formação da classe operária em atividades semi-escravocratas, em busca de melhorar a renda e oferecer dignidade ao lar, num momento em que o processo produtivo igualava os gêneros diante da inexistência de legislação ou regras de proteção ao trabalhador. Concedo a parte, vereador. Eu queria parabenizar a iniciativa e a abordagem que a vereadora deu a esta data. A gente tem visto, ao longo dos anos, a imensa demagogia que existe em cima do Dia da Mulher, onde se faz simplesmente homenagens e nunca é feita essa reflexão da quantidade de injustiças e discriminação que são feitas junto à mulher dentro da sociedade. Não vejo que haja necessidade da representação da mulher para defender os direitos da mulher. Eu acredito que tanto homens quanto mulheres deveriam abraçar esta causa e defender independente de ser homem ou ser uma mulher. Porque todos nós aqui temos mulheres importantes na formação da nossa vida e da nossa sociedade. E elas precisam de igualdade e de uma justiça que seja feita todos os dias e não apenas no dia 8 de março. Obrigada, vereador. As mulheres brusquenses nunca foram coadjuvantes. Foram vanguarda na formação espiritual, moral e ética. Foram locomotiva na estabilidade familiar, educação dos filhos, na criação de entidades assistenciais que hoje fazem história. No período pós-Segunda Guerra, mesmo em menor escala, foram protagonistas em iniciativas comerciais, industriais e de serviço. Rasgaram as cortinas de preconceito e demonstraram talentos no mundo das belas artes, dos esportes, da música, das tradições e do folclore. Faço esta congratulação através da Rede Feminina de Combate ao Câncer, do Clube das Soroptimistas, das Damas de Caridade, do Núcleo das Mulheres Empresárias, da Secretária da Cidadania e Bem-Estar Social, de todas as operárias, comerciárias, empregadas domésticas e profissionais liberais que atuam no mercado brusquense, prestando serviços e promovendo, participando diretamente do desenvolvimento. Em especial, quero homenagear minha mãe, que aqui se encontra, a qual com sua garra, fibra, dedicação e amor, atuou de forma brilhante na minha educação, dos meus irmãos e de diversos jovens que por ela passaram na sua vida profissional como professora. Quero ainda homenagear as serventuárias desta casa, pois todas, sem exceção, nos auxiliam sem medir esforços em nossos trabalhos no dia a dia aqui. Ao encerrar esta mensagem, quero me dirigir às mulheres jovens, às adolescentes. Quero lembrar que a formação escolar e a profissionalização universitária devem ser perseguidas com prioridade. Desta forma, a sociedade feminina estará agindo para diminuir a distância social existente entre homem e mulher. Isso não deve ser encarado como uma disputa ou concorrência, mas sim como um bem, um ponto de equilíbrio para a perpetuação de sociedades mais saudáveis e democráticas. Por fim, eu peço aos meus colegas vereadores que levem às suas esposas o meu abraço e as minhas felicitações pela data de amanhã. Obrigada.